Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre direitos humanos. O assassinato brutal da vereadora Marielle Franco trouxe o tema novamente à discussão. De acordo com a Organização das Nações Unidas, os direitos humanos são os direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Uma outra definição inclui o direito à vida e à liberdade de opinião e de expressão. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é comemorado em 10 de dezembro. A data foi escolhida para celebrar a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, assinada em 1948. Mas qual a melhor definição de direitos humanos? Essa e outras perguntas serão respondidas por Osmar Vargas, que é coordenador de articulação e mediação de conflitos em favela do Viva Rio. Muito obrigado pela sua presença, Osmar. Primeiro, a gente precisa conceituar novamente a questão dos direitos humanos, que é um conceito que muitas vezes não é entendido pela maior parte da população. Por favor. Então, Sérgio, é importante que o cidadão, o ser humano, entenda de uma vez por todas que direitos humanos ele é um direito da civilização. Quer dizer, o agente percebe que a nossa existência ainda, nós só vamos garantir a nossa existência quando a gente tiver garantido os nossos direitos. Então, os direitos humanos, ele perpassa por todos os direitos da nossa vida. Direitos básicos. Direitos básicos, desde do nosso nascimento, desde da nossa formação no útero, né? da nossa genitora. Então, quando a gente os agentes de direitos estão lutando para que aquela criança saia com uma certidão de nascimento direto do hospital, nós estamos falando de um direito básico, universal, que ela saia dali já com a sua identidade, saia com o seu registro de existência para a sociedade. Direito à vida, educação, direito à vida, saúde. Educação, saúde, ao saneamento básico, direito de moradia. Então, são direitos que estão aí no dia a dia da nossa vida. Então, ou a gente entende, né, e o cidadão entende que direitos humanos não se trata só de um determinado segmento, né, dentro dos direitos, mas perpassa por todos os direitos básicos da nossa existência. O que significa defender esses direitos? Olha, para muitos de nós, né, é muito caro por conta dessa falta de entendimento. Né? Então, assim, a minha história é uma história de dentro de favela. Então, o militante de direito dentro de uma favela, aí fica muito mais difícil ainda, porque nem a favela entende pelo que ele está lutando. Muitas vezes, uma liderança comunitária está lutando por direitos básicos da sua comunidade. Muitas vezes não são entendidos. Então, é muito caro e é muito difícil por conta dessa oposição aos direitos. E aí, o cidadão, né, o mais comum, vamos dizer, o cidadão que está totalmente fora desse aspecto, não está sem os direitos deles garantidos, esse tem que entender muito que direitos humanos, né, e os agentes de direitos, né, que está defendendo os seus direitos, são pessoas importantíssimas para a garantia da sua vida, da sua existência. Por que esse direito ele é tão retirado do foco? Ou seja, ele dá margem a várias interpretações erradas? Então, justamente pelo não entendimento da própria população e de uma oposição que aposta na barbárie, né? Aposta na desigualdade, continua apostando na desigualdade para a sua existência e para explorar. Para continuar explorando a sociedade, explorando determinados nichos dentro dos territórios do Estado e do país. Então, assim, tem uma oposição muito forte ao direito. Então, se você for para o norte do país, né, você vai ver várias lideranças sendo assassinadas nesse momento, porque estão lutando por direitos básicos de nossa existência, direito à água, direito ao meio ambiente, da própria sobrevivência. Então, e para nós, inclusive, moradores de favela, né? Hoje eu não sou mais morador de favela, mas vivi durante 40 anos dentro de uma comunidade lutando pelos seus direitos. Então é muito difícil. Nós tivemos a morte da vereadora Marielle Franco, ligada à luta dos direitos humanos de várias classes, e a gente observa ainda um discurso contrário ao trabalho que ela realizava. Por que isso ainda existe? As pessoas confundem esse real significado, elas não têm interesse para entender esse conceito? Não, eu acho que tem uma... Aí eu vou jogar no... Tem uma coisa do não entendimento, porque tem amigos meus que postam
coisas nas redes sociais que são absurdas. Então, assim, é a falta do entendimento, do conhecimento, mas alguns fazem de propósito, que interessa a ele manter essa oposição aos agentes de direitos humanos e aos direitos humanos, quer dizer, principalmente a declaração. Então, há uma oposição e há um interesse, há um objetivo, sem dúvida, apostar contra, né, essa luta pelos direitos. Mas aonde foi que a sociedade perdeu esse conceito ou não entendeu e acaba confundindo e atrapalhando uma causa que é tão importante para o coletivo? Eu acho que sim, eu acho que não tem um marco específico. Eu acho que hoje as pessoas estão falando mais, né? Porque por conta das redes sociais, né? Então as pessoas estão se expressando mais. Mas eu acho que isso estava muito... Assim, para nós que somos militantes, né, que tem uma certa militância nessa área, né, nós sabemos o quanto de preconceito já existia anteriormente, de quantos embates a gente tem no dia a dia. Hoje a luta é mais difícil? Mais difícil porque ela se acirrou mais. Então, os agentes contra os direitos, né, esses, hoje, eles estão mais, como é que eu posso dizer? Eu botaria na nossa gíria, eles botaram a cara. Né? E são tanto os agentes do Estado, quanto outros agentes também, que também não são também dos territórios, né? Os que controlam o território armado. Então, também. Então, assim, não tem assim. Hoje tem os agentes do Estado, né, que estão aí hoje, mas você tem toda uma rede também que não são agentes do Estado que são contra. Como fica a luta dentro desse setor diante de uma morte tão brutal? Ou seja, como fica o setor de quem defende direitos humanos? Eu acho que tem dois fatores importantes. Uma, infelizmente, né, aconteceu, mas esse acontecimento acaba também fazendo com que esses agentes, né, redobrem a vigilância nos direitos, né, aumente o número de pessoas que vão se engajar nisso. Então, assim, vão se engajar nessa luta por direitos. Não silencia, muito pelo contrário, multiplica. Multiplica. Eu acho que vai se multiplicar mais. Né? Eu acho que tem uma tendência a se multiplicar. Mas, por outro lado, esse surgimento forte, né, dessa oposição, né, desses grupos que apostam na barbárie, hoje eles estão vivos, estão aí fortes e com muita proteção. Onde que a gente avançou, onde que a gente vai recuar? Eu acho que recuar não podemos recuar, não podemos deixar recuar. Né? E nós temos que fazer que o primeiro agente a garantir os nossos direitos é o Estado. É o Estado. Então não podemos confundir. Então nós temos que fortalecer a luta, eu acho que fortalecer a luta, fortalecer os instrumentos, né, do Estado para controle também, né, para poder fiscalizar, né, ajudar a construir uma sociedade que continue na luta, né, na luta por seus direitos. São direitos tão... Né, acho que a gente perdeu, tem uma parte da sociedade que está apostando, né, não aposta na pacificação da sociedade, que aposta no caos. Né, tem esses grupos que apostam nisso porque eles ganham muito com isso. E esses grupos estão apostando numa coisa que é atentado contra a vida de cada um cidadão. Não adianta o cara que está na favela e o cara está na Zona Sul apostando na barbárie contra a favela, porque essa barbárie vai bater na porta dele. Ou esse cara da Zona Sul, ele compreende que vai bater na porta dele, e ele tem que estar engajado também, né? E não adianta essa elite apostar nisso. E não adianta esses grupos apostarem nisso. Porque ou a gente trabalha para construir pontes de convergência, para buscar um caminho, né, mais convergente na garantia dos direitos, né, na aposta disso, e garantir também a segurança de quem defende os direitos. Eu acho que o que pode acabar acontecendo é que muitos que hoje, né, estão nessa luta pode acabar se enfraquecendo por conta não da garantia de segurança
nesse processo, no engajamento na luta, né? De você estar militando, estar buscando fazer com que a sociedade compreenda, né, que a gente não estamos aqui simplesmente para ficar, né, no discurso, né, dos que apostam, nesses grupos que apostam na barbárie, de que direitos humanos é para bandido, né? Então, assim, todos têm direito, né, seja quem for, desde da criança, desde do adulto, desde o mocinho e o bandido, todos têm direito. Então, a gente não pode se calar. Quando você vê se perder uma vida, como se calar? A gente não pode. Perfeito, Osmar. Muito obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.